Bem-vindas, bem-vindos. Hoje, mais um projeto Vocações Online. Quando a vida é vocação, porque a vocação é vida. E como sempre, nós iniciamos este momento com as premissas do objetivo geral da Igreja do Brasil, que é evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Como sempre, nós temos 20 minutos, nossa proposta Vocações Online, e hoje o convidado é o nosso querido Padre Lucivaldo. Olá, Padre Gabriel, boa noite. Bem-vindo, Lucivaldo. Como sempre, a primeira pergunta é com você, se apresente e conte a tua vocação. Eu sou o Padre Lucivaldo, eu fui ordenado no dia 14, agora, passado, de agosto, e eu tenho 32 anos, sou missionário xaveriano. Minha vocação começou aqui mesmo na minha comunidade, aqui uma pequena comunidade aqui em Tomiaçu, no estado do Pará. Essa minha vocação, primeiro eu tive esse contato com a igreja somente quando eu já tinha 16 anos. Eu fui batizado quando era pequeno, mas pelo fato de eu não ter crescido com a minha mãe, eu fui morar com os meus tios no Maranhão, e então, lá eu não tinha muito contato com a igreja. Aí, somente aos 16 anos, quando eu voltei para morar com minha mãe, foi que eu comecei a ter esse contato com a igreja e eu tive esse desejo de fazer a primeira Eucaristia, de fazer o Crisma. E quando foi nesse processo de estudando para fazer o Crisma e fazer a minha primeira comunhão, que eu comecei a ter esse despertar, esse interesse por ser religioso, ser padre, mas eu nunca mostrei esse desejo para ninguém, fiquei só comigo mesmo. Depois eu me engajei na PJ, aqui no grupo da comunidade, e eu acabei me tornando coordenador também da PJ. E com esse engajamento na PJ, eu conheci o padre Felipe Rota, que foi também um dos incentivadores da minha vocação no início. E ele me convidou várias vezes, mas por causa eu tinha medo, muito medo de fazer essa experiência, eu disse não, mesmo porque eu tinha começado a trabalhar recentemente, estava estudando, estava namorando, então eu disse assim, não, é melhor não querer entrar, não querer fazer essa experiência. Mas aí, depois de alguns anos, ele me convidou novamente, aí eu disse não, mas aí quando foi no final de 2008, eu fui morar com meu pai. Eu fui convidado pelos irmãos laçalistas, mas também eu não aceitei o convite dele. E no final de 2009 foi que eu voltei a morar com minha mãe, e aqui na comunidade eu fui escolhido para ser coordenador da catequese, e lá eu fui enviado para fazer uma semana de retiro, e lá veio esse despertar novamente, e o desejo, e é uma passagem da Bíblia também que eu gosto muito, que veio na minha cabeça quando eu estava fazendo esse retiro, por que eu tinha medo, não? A passagem do Evangelho, é o capítulo 14 do Mateus, que fala Jesus andando sobre a água, não? Ele fala, coragem, sou eu, não tenha medo, não? E foi essa passagem que veio na minha cabeça no momento do meu retiro, e eu passei uma semana de retiro pensando nessa passagem, e me veio a se despertar por que eu tinha medo de dizer sim. E quando eu voltei do retiro, uma semana, no final de semana, teve uma inauguração de uma pequena capela aqui na área onde eu moro, e eu fui para ser
para essa inauguração, e chego lá e encontrei o Padre Felipe, o Padre Felipe fazendo a campanha dele, vocacional, e perguntando por que os jovens tinham medo de dizer sim para Deus. E isso foi novamente veio na minha cabeça a mesma passagem do Evangelho de Mateus, não, do capítulo 14, coragem, não tenha medo, sou eu. E a minha prima, brincando comigo, ela falou assim, Lucivaldo, por que tu não diz não? O Padre Felipe já te convidou várias vezes para você entrar no seminário, você sempre diz não. Aí eu, brincando com ela, eu disse, eu irei entrar no seminário. E quando eu cheguei em casa, eu liguei para o Padre Felipe, e no outro dia eu fui na paróquia, conversei com ele, e uma semana depois eu já estava no seminário. Então, assim, sempre foi, eu dizia sempre que eu iria fazer uma experiência. Eu não sabia se iria dar certo. E, aqui na minha paróquia era o Padre Célio Torresá, e eu até brinco que no dia que eu fui para o seminário, eu estava no ônibus, ele entrou e falou assim, Lucivaldo, se tu voltar, eu te dou um tapa. E até hoje eu brinco que talvez, até hoje ainda estou aqui porque eu estou com medo desse tapa. Mas, assim, o Padre Célio sempre foi uma inspiração na minha vocação, pelo motivo de muitas vezes eu chego lá na paróquia para os encontros dos jovens, para o encontro de catequista, porque eu também fui catequista aqui na minha comunidade, eu chegar lá na casa paroquial e ver ele trabalhando lá na casa paroquial, ver ele trabalhando com os jovens, com os catequistas. Então foi isso que me inspirou também, fez esse desejo de fazer do mundo uma só família, não? Ver que ele saiu da terra dele para trabalhar aqui, e como ele se dedicava tanto ao povo daqui da nossa paróquia. Então foi isso que me inspirou. Eu passei 12 anos agora no Xaveriano estudando. Eu estudei 3 anos em Belém, passei quase 2 anos em São Paulo, em Hortolândia. Aí depois eu fui enviado às Filipinas, passei 7 anos nas Filipinas. Foram momentos difíceis nas Filipinas, porque lá, depois de 3 meses, eu tive um problema no meu coração, eu tive miocardite, e eu fui parar na UTI, passei 5 dias na UTI, e foi também no mesmo dia que eu dei entrada na UTI, também a minha avó aqui faleceu. Então isso abalou muito a minha vocação. Então eu estava lá, estava na UTI, eu não sabia falar a língua, isso me afetou muito, mas aí teve o formador que era brasileiro, que também me ajudou muito nesse processo de adaptação nas Filipinas, mas infelizmente ele faleceu, depois de 1 ano e meio que eu estava com ele, ele faleceu. Aí depois, depois de 6 anos que eu estava nas Filipinas, eu peguei Covid 2 vezes, fiquei internado mais de 20 dias. Então foi uma experiência maravilhosa nas Filipinas, pelo fato de eu ter passado por tudo isso, de ter feito mais forte na minha fé, fazer mais forte a minha fé, a minha vocação nesses anos de formação que eu passei nas Filipinas. Então eu agradeço a Deus por toda a experiência que eu passei, principalmente nas Filipinas. Foram momentos difíceis, e o povo filipino, ele me ajudou muito, eles me ensinaram o que é enculturação, o que é aceitar outra cultura, porque é completamente diferente da cultura brasileira. E o que mais me chama a atenção nos filipinos é a resiliência que eles têm, não? Mesmo pelo fato de eles terem vários tufões por ano, que eu já enfrentei vários lá junto com eles, ter terremotos, mas eles estão ali firme na fé deles, e quando você vai conversar com eles, eles estão sempre, te recebem de braços abertos, estão sempre rindo com você. Então isso me mostrou, fez crescer também esse desejo de ser missionário, não? Certo. E como você... sim. Você falou de Belém, você falou de São Paulo, Hortolândia, você falou de Filipinas. Que jovens, você viu jovens corajosos, na tua experiência nesses anos todos que você ficou no Brasil, nas Filipinas, você viu juventude com garra, com coragem? Que sinais de esperança você viu nos jovens na tua experiência? Assim, na minha experiência, eu sempre vi assim, os jovens, principalmente hoje, eles têm muito medo de dizer sim, não? E às vezes eu fico me perguntando assim,
por que que eles têm medo. Será que é pelo mesmo motivo que eu tinha, esse medo? Mas, assim, eu acredito que tem muitos jovens engajados, principalmente agora nesses dias que eu estava para minha ordenação. A gente teve uma semana de semana vocacional, fazendo animação, e eu vi muitos jovens animados, interessados, fazendo várias perguntas, e eu acredito que muitos desses jovens estavam realmente fazendo aquelas perguntas para mim, que nesses dias, que é pergunta que eles têm interesse, eles mostram o interesse deles de fazer também essa experiência, mas que muitos deles têm medo. O problema é o medo. Eu acho que é o mesmo medo que eu tinha antes, não? Mas, assim, a gente tem que, às vezes, parar e pensar um pouco e dizer, ter coragem. Pedir a coragem que Jesus fala, não, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, ter coragem, não tenha medos. Certo. E conta um pouco da tua semana vocacional. Você sentiu alegria, admiração, recebeu muitos abraços virtuais, foi festa? O que te marcou 7 dias de preparação? Como é que você viu isso? Foi uma semana maravilhosa, não? Pois os xaverianos daqui da região Brasil Norte, os seminaristas passaram uma semana aqui conosco, aqui, visitando principalmente as comunidades rurais, aqui da região onde eu moro, e o povo estava muito animado, receberam eles, a gente fez visita nas casas, a gente foi visitar os doentes, aí teve aquele momento de animação na capela, e todo dia tinha a conclusão do dia com a missa. Então isso também foi um momento de graça para o povo, não? Porque eles fazia muito tempo, desde que começou a pandemia, que eles não tinham visitas, não tinha a visita do padre, não tinha contato com a paróquia devido à pandemia, e foi esse momento de reavivar a fé do povo, não? Que, mesmo porque também a gente fez momentos de confissões nas comunidades e o povo estava disposto ali, a gente marcava um horário, mas a gente ia além do horário porque o povo estava lá para se confessar. Então, foi um momento de graça para todos nós, um momento de muita alegria, e eu acredito que eu irei levar essa experiência que eu tive essa semana para a minha vida toda, pois realmente isso mostrou como a fé do povo, e o povo animado, se demonstrando a alegria deles de ver um filho daqui da região se tornando sacerdote. Mesmo porque a gente tem já o João Evandro, que é daqui da região, mas de onde eu moro, aqui da Vila Forquilha, eu sou o primeiro. Então, eles estavam muito animados, o povo. Perfeito. Inclusive, o Dom Adolfo Zon, eu acompanhei um pouco a live da homilia dele, ele comentou sobre isso, que o Pará está de parabéns, porque exporta brasileiros para a Tailândia, e os xaverianos estão de parabéns. Como é que você viu um bispo xaveriano que te ordena xaveriano? Como é que você sentiu isso? Foi um momento emocionante, não? Mesmo porque eu fiz questão de o padre ser o Dom Adolfo, ser o bispo para me ordenar. Foi eu que escolhi ele. Quando eu liguei para começar a organizar a ordenação, o regional me perguntou: quem você quer que faça a ordenação? Eu disse: eu gostaria que fosse o Dom Adolfo, por dois motivos. Por ser xaveriano, na mesma congregação, e pelo segundo motivo, para ter mais esse espírito de missão. E realmente, na homilia que ele fez no dia da minha ordenação, demonstrou esse espírito de missão. Não? Ele fez o foco da homilia dele na missão, nos ensinamentos de São Guido. Então isso mais ainda animou a minha fé, o meu carinho pelos xaverianos, o meu amor pela família xaveriana. E também aqui o povo ficou muito animado pelo fato de os xaverianos terem trabalhado muitos anos na nossa paróquia, e o povo teve aquela animação de reviver os anos xaverianos que eles tiveram aqui na nossa paróquia. Então foi um momento muito emocionante, foi um momento de graça nesse dia da ordenação, e todas as pessoas elogiaram aquele momento, foi gratificante para todos nós. Perfeito. Eu geralmente concluo com a oração xaveriana, sempre 20 minutos dessa nossa conversa hoje com você.
Vocações Online. E a última pergunta, como te disse, é teu espaço livre, tua palavra, você pode comentar, falar para as famílias, para os jovens, para a igreja, qual é a tua mensagem, teu recado final nessa entrevista, o que você gostaria de deixar como tua mensagem final? Como a minha mensagem final, eu gostaria de deixar a mesma passagem que me inspirou na minha vocação. Coragem, não tenha medo, não, porque é Jesus que está chamando cada um de nós para servir, mesmo que seja como religioso, como seja missionário, como também nas famílias, é Ele que chama a gente para servir. Então eu peço que as famílias não tenham medo de também incentivar seus filhos a dizer sim, não, porque é um momento de graça na vida de todos nós, estar sempre a serviço na igreja, não importa como, mas estar sempre a serviço da igreja, como cristãos, como católicos, todos nós somos batizados, todos nós somos missionários, não é só eu que fui ordenado recentemente, mas todos nós somos missionários, somos chamados a servir a nossa igreja. E não tenham medo de servir. As portas da igreja serão sempre abertas para todos servirem com amor. Isso mesmo, Padre Lucivaldo. Agora eu termino com a oração, depois você dá a bênção, pode ser? Sim. Eu termino agora com a oração xaveriana sempre, nós terminamos a nossa proposta rezando pelos xaverianos, pelas xaverianas e pelos leigos xaverianos. Louvado seja Deus e Pai, pelo nosso fundador, São Guido Maria Conforte, que apaixonado pelo vosso Filho crucificado, e inspirado pelo Espírito Santo, fundou a família xaveriana para difundir o Evangelho até os confins mais distantes, para que nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos. Nós vos agradecemos pelo dom da vocação missionária. Perdoa as infidelidades ao carisma recebido e fortalece nosso desejo e zelo para viver a missão agentes, além fronteiras, com um intenso espírito de família. Dai-nos o espírito de fé viva para testemunhar com amor no mundo a esperança que dá sentido e vida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Dá a bênção, Lucivaldo, te agradeço. Dá a bênção para as pessoas que estão acompanhando esta live. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado a todos. Uma boa noite. Muito obrigado.